Olá, estamos hoje com o presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, para conversar um pouco mais sobre a tarifa anunciada pelo presidente Donald Trump de 50% a todas as mercadorias brasileiras que entrarem em território americano. Presidente, queria agradecer muito pelo senhor estar conversando hoje com o Metrópolis e queria já passar à primeira pergunta. Queria saber como que foi para o senhor e para seus pares receber esse anúncio do presidente Donald Trump das tarifas de 50%. Já havia um temor de que essas tarifas poderiam ser aumentadas ou a decisão pegou realmente de surpresa a todos? Minha jovem, na verdade, pegou a todos de surpresa. E pelo que nós sabemos, até mesmo os órgãos governamentais do próprio Estados Unidos, que não esperavam. Isso foi feito, obviamente, de uma forma muito inesperada e que agora nós temos que encontrar as soluções. E essa solução só vai ser encontrada com todos trabalhando juntos, com todos convergentes e pensando no Brasil, pensando no amanhã, pensando numa relação centenária, pensando numa relação que sempre foi amigável, pensando na importância que tem a relação comercial, de complementariedade entre Brasil e Estados Unidos, mas de forma construtiva, ou seja, aspectos técnicos, aspectos pontuais, aspectos globais, mas sempre na construção dessa relação bilateral. A CNI chegou a informar que a indústria brasileira pode perder até 110 mil postos de empregos, caso a tarifa de 50% seja de fato aplicada. Como vem sendo os últimos dias? O que o senhor vem ouvindo dos empresários, das pessoas com quem o senhor conversa no dia a dia? Há muito temor em relação às consequências dessa medida? Eu diria que os últimos dias têm sido bastante instigantes. Instigantes porque não só preocupantes, como também desafiadores. E, na verdade, o que nós temos aqui é essa relação de complementariedade para o setor, principalmente industrial. Nós temos um grande impacto, não só sobre a indústria, como o agro. O agro são commodities, tem parte da indústria que são commodities também. Carne bovina é considerada uma commodities, mas é um produto agroindustrial. E assim vamos também alguns beneficiários do ferro fundido, de aços e laminados. Mas esses, obviamente, poderão ter no médio e longo prazo algumas alternativas, mas médio e longo prazo. E o impacto sobre a economia seria imediato. Nos setores industriais, que nós temos produtos complementares, semi-industrializados, é um problema muito sério. Por que é um problema muito sério? Porque são produtos normalmente feitos especificamente para determinados clientes e vice-versa. Nós compramos alguns insumos dos Estados Unidos, semi-industrializamos, desenvolvemos e o recíproco é verdadeira. Por exemplo, blocos de motor é feito especificamente para um tipo de carro americano. Nós temos também casos de calçados. Os calçados são feitos exatamente para a cultura americana, para os costumes americanos. Então, isso não se readapta tão facilmente. E nós temos o impacto também de produtos perecíveis, que agora já estão tendo realmente perdas por conta de embarques que estão sendo cancelados por conta de transit time, liberação de mercadoria, que é impossível isso acontecer até o dia 31 de julho. Isso é o que nos preocupa, também nos preocupa as pequenas e as médias indústrias que não têm o esforço de representatividade comercial junto aos Estados Unidos para que possam fazer uma legítima defesa dos seus interesses da situação, que nós, obviamente, estamos totalmente imbuídos de ajudá-los e a fazer com que essa também percepção, essa também preocupação possa chegar ao governo americano e ao governo brasileiro que está legitimado para fazer essa negociação. A CNI defendeu pedir aos Estados Unidos um adiamento de 90 dias para a aplicação da tarifa. Mas ontem, o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil pretende resolver a questão até o dia 31 de julho, um dia antes da aplicação de fato das tarifas ao Brasil. Como o senhor avalia esse anúncio? É aquela velha história de enxergar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu concordo totalmente com o ministro Alckmin. O que nós queremos resolver é o quanto antes. Se nós pudermos resolver até 31 de julho, ótimo, maravilha, parabéns a todos os envolvidos, porque é o bem para o Brasil, é o bem para os Estados Unidos e para nossas economias e, consequentemente, para toda a sociedade. Agora, se considerarmos que é uma situação complexa, inesperada, e certamente nunca vista. Não podemos
acreditar que será tão fácil resolvê-la em cerca de 14, 15 dias. Em não sendo possível, nós temos que ter no radar a necessidade de uma prorrogação para que esse limbo não exista. Mas o objetivo, o foco é tentar encontrar a solução numa mesa de negociação, com aspectos técnicos, com parcimônia, com equilíbrio e com vontade de encontrar a equação certa nesse período. E para isso nós temos que ter vários argumentos de negociação, várias opções de negociação. A opção extrema, se não for possível e conseguirmos estar evoluindo na discussão, é a prorrogação para que não exista problemas de solução de continuidades na relação bilateral comercial tão importante e complementar. Esse é o aspecto mais importante, é complementar, efetivamente seria um perde-perde, não só para nós, como também para os Estados Unidos, que não vai conseguir repor esses produtos intermediários no curto prazo. Não vai conseguir repor o café, não vai conseguir repor o suco laranja, não vai conseguir repor a carne bovina, não vai conseguir repor os blocos de motores, não vai conseguir repor as peças para os veículos aéreos, como no caso da Embraer e no caso da própria Boeing para o Brasil. Então, eu tenho esperança e até mesmo convicção de que o bom senso e o equilíbrio vão prevalecer. Em relação à possibilidade de diálogo com o governo dos Estados Unidos, o vice-presidente Alckmin afirmou que o Brasil enviou uma carta aos Estados Unidos há 2 meses para dialogar sobre as tarifas de 10% que haviam sido impostas anteriormente, mas o Brasil não obteve resposta. Como o senhor avalia essa postura dos americanos? Há expectativa de que os Estados Unidos vai estar de fato aberto ao diálogo? É importante, e o papel de vocês da imprensa é muito importante agora para a visão holística do Brasil, porque vocês são os verdadeiros formadores de opinião para que a gente possa ter um movimento uníssono. O que acontece? Quando foi feita em abril essa própria exposição de tarifas para o mundo inteiro, óbvio que todos nós analisamos que a motivação principal era o grande déficit comercial americano com o resto do mundo, principalmente com a China. Essa preocupação. Em segundo plano estava a proteção e a condição de dar competitividade à indústria americana. Considerando que isso é uma assertiva, o que aconteceu nesse primeiro momento? Nós fomos para o piso das tarifas. O Brasil, como tem um superávit comercial americano com o Brasil, ele obviamente foi feito tecnicamente, colocado como um piso de 10% para ser a tarifa mínima, como foram para diversos países. Nós tivemos naquele momento tarifas elevadas para a Europa, para o Japão, para a própria China, que teve aquela escalada, depois se negociou. Então isso foi feito realmente de forma, podemos chamar, técnica. Com isso, tivemos tarifas muito diferenciadas e altas, que precisaram dar foco, que era importante também para a economia americana. Fazia parte de uma estratégia de negociação. O foco foi dado a isso. Então, como o Brasil, nós tivemos nos Estados Unidos, tivemos em Washington, com o Departamento de Estado adequado, junto com o representante do MIDIC, conversamos e foi entendido claramente que estava sendo dada prioridade a essas relações, porque a relação comercial com o Brasil já era uma relação antiga, nós tínhamos ficado no piso e que, obviamente, íamos estar conversando, mas tinham as prioridades dele. Até isso é perfeitamente compreensível. Óbvio que isso aconteceu. De lá para cá, aconteceu alguma mudança técnica, alguma mudança econômica ou alguma mudança na relação da balança comercial com o Brasil que justificasse uma mudança de posicionamento, um approach diferente? Não. O que nós tivemos, eventualmente, foram contextualizações geopolíticas que não cabe e não constrói nada agora nós analisarmos, tá certo? E isso provavelmente foi o que motivou. Nesse período não foi dada essa prioridade no Brasil. Agora, com essa circunstância de um tarifaço, nós saímos de um piso para um teto. Ou seja, a maior tarifa hoje que está sendo discutida no mundo com os Estados Unidos é a do Brasil. Então, isso realmente passou a ser relevante, significativo e urgente, com um prazo exíguo. Os Estados Unidos sempre deram um prazo de 90 dias para essas mudanças, tá certo? É daí que vem a história que, se não for possível, e a prioridade é que seja possível negociar até o dia 31 de julho, que tenha os mesmos 90 dias para que a gente mantenha uma coerência do que estamos colocando na mesa. E, óbvio, nessa negociação, algumas variáveis têm que ser colocadas na mesa para que se permita efetivamente uma negociação.
A negociação, o mais importante dela é que não exista sentimento de vencedores nem sentimento de vencidos. Mais do que sentimentos, realidades. Então nós temos que ter uma busca de um ganha-ganha para uma negociação. Porque hoje, efetivamente, é um perde-perde e hoje, efetivamente, 50% não é uma tarifa de dificuldades comerciais, é um verdadeiro embargo comercial. Porque os produtos que estão aí não comportam pedido aí. E eu acho que essa percepção é geral para todos nós. Então, o que nós precisamos ter é a convergência de todos os setores, é a despolitização do assunto, coisa difícil, mas necessária. Não significa que os políticos vão fazer o trabalho deles, não significa que a política vai trabalhar, mas para essa relação bilateral, nós temos que ser, antes de tudo, brasileiros. E é esse o apelo que eu faço. Vamos ser, antes de tudo, comprometidos com o amanhã, comprometidos com o Brasil, porque é isso que vai nos dar a certeza de podermos ter desenvolvimento econômico, crescimento social e satisfação, de um modo geral, para toda a sociedade. E quanto à postura do governo brasileiro, até agora, a condução por parte do vice-presidente Geraldo Alckmin, como o senhor avalia? Todos os atores são importantes, tá certo? Me parece que o Congresso, no Senado, está organizando, através da Câmara de Comércio Exterior deles lá, da comissão, fazer uma viagem para conversar com os congressistas. Eu acho isso legítimo, dentro de uma unicidade. O governo brasileiro é o que está legitimado a fazer o mesmo. Muitos governadores de Estado estão ouvindo seus empresários, legítimo para ouvir, para poder terem ciência e perfeita consciência dessa unicidade. O MIDIC está ouvindo vários setores empresariais, nós fomos ouvidos ontem com o setor industrial, à tarde foi ouvido o setor do agronegócio, hoje de novo tem novos setores industriais que nós estamos participando. Então, esse auscultar é muito importante, é o que nós estamos fazendo também. Nós tivemos reuniões, já 2 essa semana, com os setores industriais, todas as federações industriais dos estados, para sentir o problema verdadeiro, não só aquele que representa valores absolutos significativos, como se formos para ferro-gusa, como se nós fôssemos para aço e alumínio, como nós fomos para a Embraer, nós fomos para autopeças, mas tem muitos setores que são pequenos e não têm essa representatividade para dar a transparência necessária do problema. Vamos dar um exemplo. O Ceará, 45% das exportações do estado do Ceará são para os Estados Unidos. 29% das exportações que temos também de outros estados são para os Estados Unidos. 19% das exportações do São Paulo, que é o país mais industrializado, são para os Estados Unidos. Cada um tem sua peculiaridade, que é importante para que nós possamos entender. Então, nesse momento, o MIDIC, ouvindo, ele está formando um conceito geral e que nós temos certeza que vai ser seguido da estratégia que vai nortear as negociações. Mesmo porque, numa negociação, como nós falamos, tem que ser colocado várias opções na mesa, para que efetivamente seja uma negociação de ganha-ganha. Nisso vai se passar por várias discussões antigas, discussões pretéritas, como está havendo agora mesmo essa nova investigação dos Estados Unidos, que é baseada em discussões antigas, quer seja do etanol, quer seja de factóides como o desmatamento, que houveram muitos e que nós estamos bastante comprometidos com isso no Brasil. É bom aproveitar o momento para desmistificar. Então, nós temos também, como se diz aquele velho ditado, vamos tentar, não é fácil, não estamos com nenhuma ilusão, transformar de um limão em uma limonada, como se diz vulgarmente. Não é tão simples, mas nós temos que aproveitar esse momento para deixar bem claro que as relações comerciais do Brasil, de uma relação amigável, de relações de duas centenas de anos, sempre construtiva e, mais do que isso, favorável ao conceito que hoje norteia toda essa política de tarifa dos Estados Unidos. Nós temos déficit com os Estados Unidos e crescente. Esse ano, o déficit de bens já cresceu maior do que o déficit do ano passado inteiro e o de serviços muito maior. Então, a motivação básica, econômica e estratégica da economia americana não é verdadeiramente aplicada para nós. Vamos desmistificar, vamos dar foco ao que é importante e deixar toda e possível discussão geopolítica para o foro adequado, se tiver que ser.
Nós não podemos desprezar que nós fazemos parte de toda uma economia de desenvolvimento, toda uma economia de capitalismo, toda uma economia de crescimento social ao longo dos anos. E que precisamos, sim, fazer os ajustes necessários, temos que ter atenção à política social, vamos ter atenção à política social. Mas o que é importante, falando um pouquinho só da parte política, não tem como a gente garantir uma política social sustentável, um desenvolvimento social sustentável, sem o crescimento econômico. E não tem como a gente ter crescimento econômico sem fazer parte de uma realidade que hoje está sendo revisitada. Mas vamos revisitar essa realidade à luz de que todo mundo está sendo revisitado. Todo o conceito de globalização, de cadeias de valores está sendo revisitado. Inclusive, nós temos grande oportunidade de sairmos ganhando com toda essa revisitação. Por sermos país friendly, por sermos um país altamente sustentável, e por termos oportunidades ímpares. Os maiores investimentos no Brasil são americanos e são investimentos de indústrias que vêm se constituir aqui no Brasil. E são essas indústrias que deverão e certamente serão as nossas maiores aliadas nessa discussão sobre as tarifas. A indústria vem se posicionando contra uma retaliação imediata por parte do Brasil. A CNI se manifestou nesse sentido, mais favorável, como o senhor já reforçou, ao diálogo. Ainda assim, caso os Estados Unidos se neguem a um acordo que seja minimamente favorável ao Brasil, o senhor acredita que há medidas possíveis para além da taxação recíproca? Seria possível falar em uma quebra de patentes, de medicamentos e de produtos agrícolas, por exemplo, ou não seria o momento de considerar ainda essas medidas? Minha jovem, essa é a pergunta que todos querem saber. Mas se nós queremos ser construtivos, e eu sempre penso e ajo, se você quer construir ou você quer dar soluções, potencialize o que resolve. Não potencialize o que destrói, o que não constrói. Tá certo? Então, hoje, nós falarmos de retaliações não ajuda a construir. E a experiência está aí. Nós vimos recentemente aqueles processos de retaliação que foram feitos nos vários países, a escalada que se teve. E, obviamente, cada país com sua capacidade de negociação, com seu poder de barganha específico, tá certo? E com suas características geopolíticas específicas. Então, eu acho que esse momento não é momento, e foi o que nós tivemos de feedback do governo, que não estaria falando de retaliação nenhuma, até que exista um fato concreto. Tá certo? Que hoje nós temos uma intenção, que está marcada com prazo para 31 de julho ou 1º de agosto. Então, isso ainda não existe. Então, nós não gostaríamos de falar. E uma coisa é certa, qualquer, porventura, medida de contrapartida, ela não pode prejudicar ainda mais. Se nós estamos falando de complementariedade, nós não podemos ser pão, pão, queijo, queijo. As coisas têm que ser feitas de uma forma, com mais uma vez, parcimônia e com mais uma vez, com a alternativa de que qualquer medida adotada por qualquer extremismo, que não se resolva ao longo dessa negociação, ela tem que deixar sempre a possibilidade do entendimento. A escalada não vai construir e, obviamente, toda a economia perde, nós perdemos e, politicamente, todo mundo perde. Eu acho que esse é o grande recado. Todos perdemos. Não podemos entrar num perde-perde. Discutir quem perde mais, Estados Unidos ou Brasil, é uma discussão etérica. Não vai construir. Porque o que nós temos a perder, o que nós temos a ganhar e como nós podemos construir. E esse é um movimento que tem que ser de consenso, tem que ser um movimento de uma visão de Brasil, de uma visão de uma sociedade, tá certo? Mesmo sabendo que política é importante, mesmo sabendo que política é a arte de administrar os contraditórios, mas que nesse momento o que nós estamos falando é de uma relação comercial, econômica, importante e convergente para os interesses brasileiros. O senhor falou em oportunidades que podem surgir desse diálogo com os Estados Unidos. Além dessa relação, o senhor acredita que é momento de... esse é um momento que traz oportunidades para fortalecer laços comerciais com outros parceiros, como, por exemplo, países do BRICS, da União Europeia ou até do Mercosul? Sim, óbvio que tudo é como eu chamo, é o conjunto da ópera. Na verdade, quando eu disse que o Brasil tem grandes oportunidades nesse momento da discussão geopolítica como um todo, da discussão das cadeias globais como um todo, é porque o Brasil sempre foi um país friendly, sempre foi um país amigável, sempre foi um país comercial. E nós hoje, como somos considerados também como um dos celeiros do mundo,
nós temos a capacidade de agregar valor a esse celeiro, que é o que todo mundo quer, podemos fazer parte efetivamente, de forma contundente, de toda a transição energética que o mundo está comando de uma velocidade maior ou menor em cada nação, mas temos essa grande possibilidade de fazer isso. E é óbvio que isso não pode ser em detrimento de A, de B ou de C. Ou seja, essa questão com os Estados Unidos não pode ser explorada em detrimento dos Estados Unidos. Vamos aproveitar uma relação com o Sudeste Asiático, vamos aproveitar a relação com a Europa. Vamos aproveitar a relação não em detrimento de A, de B ou de C, mas vamos aproveitar a relação comercial com os demais países com essa característica inerente e tradicional do Brasil. Nós nos relacionamos com todos, mas botar esse interesse econômico e brasileiro como primeiro lugar. Conforme prometido pelo presidente Donald Trump em sua carta, os Estados Unidos deram início a uma investigação comercial contra o Brasil sobre supostos ataques a empresas americanas de mídia social e também a práticas comerciais desleais do Brasil que afetam e prejudicam empresas, trabalhadores e agricultores americanos. Existe um receio de que essa investigação coloque ainda mais pressão sobre essa situação atualmente enfrentada? Olha, isso é mais uma variável e faz parte de qualquer meio de negociação. Deixa eu colocar variáveis aqui para que numa negociação existam poderes de barganhas recíprocos, como nós temos que fazer a mesma coisa. Na carta que foi divulgada quando do tarifado 50%, já estava previsto isso, que abrir investigação. Às vezes a gente fica potencializando alguns itens e esquece o resto. Então, isso já era previsível, isso já era esperado. Isso talvez possa ser uma boa oportunidade de desmistificar alguns pontos ou de ajudar, numa mesma negociação, a esclarecer pontos outros. Nós temos uma discussão sempre grande com os Estados Unidos que diz respeito a aço e alumínio. Nós temos uma discussão também há longos anos nos Estados Unidos que diz respeito ao etanol. Nós temos outras discussões que dizem direito às big techs, às taxações. Então, talvez seja uma oportunidade de fazer um grande entendimento. Obviamente que tem que ter a vontade e a disposição de o fazê-lo. E é isso que nós queremos trabalhar para fazê-lo, certamente dentro de um interesse global, não de um interesse específico em detrimento de outros, mas tentar encontrar a equação de convergência melhor possível e que mitigue essa situação. Nós não temos por que estar no teto. Nós temos todos os argumentos para estar no piso. Uma vez que essa questão esteja resolvida com os Estados Unidos, o que vai ser preciso que o Brasil olhe com mais atenção para melhorar o ambiente de negócios no país? O senhor já se manifestou a favor de reformas estruturantes, revisão da taxa de juros. Quais são os próximos passos? Eu só me permita dizer, depois de resolvido não, nós não podemos esperar nada. O hiato desse país é tão grande que nós não temos direito a esperar nenhuma solução de um problema para que afetar outro. Nós temos que trabalhar em várias frentes. Isso tem tudo a ver com o custo do Brasil. Nós não podemos dar muitos exemplos, muito simples para ficar claro essa discussão. Primeiro, nós temos que sentar muito seriamente para discutir reformas estruturantes. Nós temos que pensar qual é o Brasil que nós queremos no futuro. Para isso, as confederações dos setores produtivos estamos conversando para constituir um projeto, um programa do Brasil mais 25, do Brasil mais 30, do Brasil do amanhã, para que nós possamos fazer isso e entregar até o final do ano, junto com uma possível e esperada reforma estruturante que possa ser avaliada pelo governo e pelo Congresso. Realisticamente, vai acontecer esse ano? Vai acontecer antes das eleições do ano que vem? Vamos ser realistas. Muito pouco provável. Mas qualquer que seja o resultado das eleições do ano que vem, esse assunto vai ter que ser enfrentado. A situação fiscal prova que isso vai ser necessário. Nós tivemos em 22 para 23 o que foi chamado pacto e foi chamado arcabouço fiscal. Não vai apenas um arcabouço fiscal mais resolver um problema, ou um novo arcabouço, ou um novo programa fiscal. Vai ter que ser enfrentado, quer seja reforma previdenciária, quer seja reforma administrativa, quer seja reforma política. Todos nós temos discutido o quanto que nós vivemos efetivamente num presidencialismo ou num parlamentarismo. O quanto que nós temos de responsabilidade com o sistema presidencialista e com a realidade de um sistema parlamentarista de fato. Então, esses assuntos vão ter que ser enfrentados. Não adianta colocar o pó debaixo do tapete. Eles vão ter que ser enfrentados. E nós queremos ser contributivos para isso, para sermos ouvidos. Então, esse é um cenário que nós estamos conversando. Com relação à realidade emergencial, nós entendemos até a lógica da política monetária de juros.
mas também temos perfeito entendimento da realidade do que ela representa. Quando se tomar um pouco mais pé de que a política monetária com efeitos juros está dando efeito, esse rebote de virar essa inversão da curva, ele vai ser muito longo. E nós podemos pagar um preço muito caro da economia, da desestruturação do setor produtivo. Como é que você pode simplesmente competir, principalmente no setor manufatura ou bens, que você compete com o mundo, tendo uma China e tendo vários outros países, tendo agora todo o Oriente Médio se industrializando também com muitas vantagens competitivas, quando nós temos aqui o menor custo teórico de energia e um dos maiores preços de energia do mundo. Energia é tudo quando se fala em transformação, em produção. Isso é uma total incoerência dentro da nossa estrutura que temos. Como podemos competir com os juros reais embutidos na própria taxa de referência, que é a Selic, de 10% ao ano? Isso são os juros da taxa básica. Quando nós olhamos esse nosso mercado financeiro, que é concentrado, e os spreads reais que se pratica em cima da taxa Selic, nós temos uma taxa de juros acima da inflação no Brasil, média, que chega a 20%, 25%. Enquanto o mundo pratica, alguns países, taxas reais negativas, mas numa média de 3% no máximo ao ano. Coloque isso numa cadeia produtiva dos processos industriais, que vamos dar um exemplo que eu sempre tenho usado, do algodão até essa roupa que você está usando. Isso passa por umas 4 ou 5 cadeias. Nessa cadeia inteira, com um custo financeiro desse tamanho, e sem falar no custo de investimento de fazer o CAPEX, mas só falando do OPEX, que é o capital de giro, nós temos que financiar matéria-prima, produto intermediário, produto acabado e o cliente. Coloque isso numa cadeia longa. Quanto que esse custo real financeiro está... E acrescido agora pelo IOF. IOF é um encarecimento, IOF não é porque está deixando de ser pago ou cobrado pelo consumidor final, pela pessoa física, que ela não vai sentir. Porque todo IOF que vai para a cadeia produtiva, assim como a Selic, assim como os juros reais nesse país, ele vai para o preço do produto final. Isso afeta principalmente aqueles que precisam mais consumir produtos finais, aqueles onde a sua renda é mais comprometida com os produtos básicos, com os produtos do dia a dia, com eletrodoméstico, com comida, com vestuário, com tudo mais. Vão pagar, porque o setor produtivo, ele não é um pagador de impostos, ele é um repassador dos impostos que são pagos pelo consumo. Isso é muito simples. E a carga tributária no Brasil é absurdamente elevada vis-à-vis o retorno de benefício que ele dá para a sociedade. É muito fácil. Por que se fala tanto em comparar a carga tributária entre os países em desenvolvimento? Para ter uma referência do que é dado. Não dá para comparar uma carga tributária do Brasil com uma carga tributária da Noruega, por exemplo, onde tem benefícios imensos. Aqui os benefícios para a sociedade são muito poucos, pela nossa própria estrutura, que eu disse que a gente tem que revisitar. Temos que ter reformas estruturantes. Nós temos o problema da Previdência, que vai precisar, nós temos o problema do SUS, que também vai precisar de ser revisitado, o maior programa mundial de saúde. Então, todos esses processos impactam diretamente na nossa competitividade. E você não tendo competitividade, você não investe em qualidade, você não investe em inovação, não investe em tecnologia, não investe na melhoria da produtividade. Porque é a produtividade que vai permitir melhores salários, melhores rendimentos e uma sociedade muito mais vibrante e sustentável. Esses são enfrentamentos que não dá mais para colocar debaixo do tapete. E para fechar, em relação aos próximos dias, qual a expectativa com base nas reuniões que o senhor tem marcada, nas conversas, o que deve acontecer daqui para frente? Eu vou ligar para a Madame Beatriz daqui a pouco e perguntar a ela como é que ela está vendo lá na bola de cristal dela, tá certo? É o que a gente sempre quer saber. Eu também, me diga. Mas eu entendo, eu vou bater um pouco mais nessa tecla, André, que a postura da mídia vai ser muito importante, sabe? Em vez de ser é aquele negócio, vamos potencializar o que vai construir. É difícil, mas sabe, a gente já ouviu desde pequeno nós que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você é mais jovem, eu estou um pouco mais idoso, não tanto quanto André, mas a gente nasceu, cresceu e, infelizmente, talvez
venhamos a ir para dessa para melhor, ouvindo dizer que o Brasil é o país do futuro. Chega, né? Chega de ouvir isso. Não dá mais para ouvir. O Brasil é o país do futuro. Quantos começaram assim e já são o país do futuro? Quantos exemplos nós temos no mundo que começaram atrás de nós e hoje já são o país do futuro? Provavelmente a China, a Índia será o próximo. Então, agora, não é fácil não, né? É um trabalho de persistência, catequese e muita resiliência, né? Presidente, queria muito agradecer ao senhor por estar hoje conosco, conversando com o Metrópolis, e queria falar também para a nossa audiência para ficar de olho no YouTube, no nosso canal aqui do YouTube e no portal metrópolis.com para acompanhar os próximos desdobramentos nessa questão das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos ao Brasil e para acompanhar também outros assuntos.